Ou seja, aqui foram identificadas as causas. Como que se chegou nessas causas, né? A dinâmica para a gente poder encontrar as causas é uma dinâmica que depende muito o quê? Do conhecimento das pessoas envolvidas. Então, o trabalho de identificação de causa é um trabalho de formiguinha, onde você tem que, na verdade, conversar com várias pessoas de vários níveis diferentes. Você tem que conversar, no caso aqui desse exemplo, a gente teve que conversar com vários operadores, com o supervisor dos operadores, com os gerentes dos supervisores e assim por diante. A gente precisou de entender diferentes pontos de vista das pessoas que vivenciam aquela operação no dia a dia, para que elas falassem para a gente, olha, que tipo de situação você já vivenciou e que você pode me dizer que você entende que é um problema que acontece, ou seja, é uma causa potencial. Esse momento do projeto ele é extremamente importante, porque depende da gente ter paciência, depende da gente ter uma boa estratégia de coletar informação, e muitas pessoas têm uma tendência de querer passar rápido por essa etapa, porque elas acham que já sabem de tudo, já sabem quais são as causas, aí vai lá e só anota as 3, 4 informações que ela tem na cabeça, esquece de que outras pessoas podem ter outros insights, outras informações que ela não tem, e aí passa por essa etapa rápido e acaba, obviamente, prejudicando a qualidade do projeto, né? Não é o que aconteceu aqui, a gente realmente fez um levantamento de causa muito bem feito, e é o que eu gostaria que vocês também fizessem no projeto de vocês, né? Não passem por essa etapa da fase de análise, né? Rapidamente, porque vocês já sabem tudo, já sabem qual é a causa. É preciso, no mínimo, vocês validarem, né? Entender se o que você imaginava que era a causa realmente né? Ou seja, validar que você estava certo, mas é preciso, no mínimo, essa validação. Bom, e aí a gente evolui para a fase de melhoria. Na fase de melhoria, eu vou pensar o quê? No plano de ação. Ou seja, eu acabei de identificar a causa. Priorizei as causas que eu achei mais relevante. Agora, o que eu vou fazer? Para cada causa que eu identifiquei, é preciso pensar em uma melhoria, em uma ação. Então, essa é a fase de melhoria do método EMEI, que é você justamente pensar no seu plano de ação. E aqui a gente trouxe algumas das soluções que foram colocadas para esse projeto. Lembrando que a gente, inclusive, falou nessa hora das soluções, nós, inclusive, sugerimos para vocês como uma ótima ferramenta para montar plano de ação o 5W2H. Aqui eu não trouxe a estrutura do 5W2H, mas coloquei as soluções que foram propostas. Só para vocês terem uma ideia do tipo de solução, né? Por exemplo, aplicação de treinamentos específicos, um treinamento para revisar, né, para revisão do processo de identificação e navegação no site, um treinamento de técnica de venda, porque alguns operadores não tinham essa habilidade, né? Um operador de televenda sem habilidade técnica de venda foi uma das coisas detectadas aqui como possível melhoria. Outra coisa, revisão do processo, né? A gente percebeu que o processo ele podia ser otimizado, o script podia ser otimizado, né? Esse momento de solicitação de dados, confirmação de dados, poderia ser revisto, claro, mantendo a segurança, né, que é importante, por causa que uma empresa desse tipo muitas vezes tem realmente pessoas que ligam com má intenção, então tem que ter um processo que garante uma certa segurança, mas ele poderia ser otimizado. Enfim, as soluções, algumas estão listadas aqui, vocês podem até, se quiser, pausar o vídeo, ler com calma quais foram as soluções propostas, mas a ideia é que foi construído um plano de ação em cima dessas soluções. E aí, esse plano de ação foi implementado, a fase de melhoria se resume a isso, né? Você elaborar e executar o seu plano de ação, esse é o básico da fase de melhoria, de forma que, à medida que o plano de ação foi concluído, você vai para a fase de controle. E a fase de controle é justamente o momento onde você vai medir os resultados, mensurar os resultados, né?
Então, os resultados foram mensurados, no caso aqui dessa empresa, ao longo de 12 meses. Nós temos aí o histórico, né, do ano em relação ao resultado. E aí, o que aconteceu? Primeiro, falando para vocês em relação à informação estratificada. Então, a taxa de abandono para ligações improdutivas reduziu e a taxa de abandono para ligações produtivas, que aquelas que potencialmente geram venda, também reduziu. No caso, para ligações produtivas, que são mais interessantes aqui para a gente, reduziu de 4,34% para 3,75%. Mas essa informação aqui já é uma informação quebrada. Vamos ver o que aconteceu com aquele indicador nosso, que é o indicador global, aquele indicador que eu apresentei lá no início, que é a taxa de abandono geral, né? A taxa de abandono total, sem estratificar nada. Bom, a taxa de abandono, então, olha, acompanhando aí por essa tabelinha, era de 10,20. A meta do projeto, 6,85. E o que foi realizado de fato, 6,05. Então a gente percebe que o projeto ele conseguiu entregar um resultado melhor do que a meta proposta. Então eu superei um pouquinho a meta. Ao invés de reduzir para 6,85, eu consegui chegar em 6,05. É interessante essa figura do box plot aqui, porque justamente mostra, né, esse cenário antes e depois. Então, pelo próprio deslocamento do box plot, vocês veem nas duas figuras, né, tanto para ligações produtivas quanto improdutivas, você vê que existe um deslocamento do box plot, que representando o antes e o depois, ou seja, mostrando realmente como a taxa de abandono caiu. E caiu, inclusive, de forma que é possível perceber visualmente nesse gráfico. Bom, se a taxa de abandono então caiu, a gente conseguiu superar a meta, né? O que isso trouxe de ganho? Então a redução real que aconteceu foi de 41%, e isso resultou num ganho financeiro potencial, então, de 20 milhões. Então a ideia aqui é o seguinte, que 41% a menos de ligações abandonadas geraria o quê? 41% a mais de ligações que foram concluídas. E essas ligações concluídas, quando elas são produtivas, elas então têm um potencial de venda. Qual é o potencial de venda? Considerando o ticket médio, né, de venda lá da empresa, 20 milhões de reais no ano, ok? Não quer dizer que esse foi o valor realizado. Esse é o valor potencial. O valor realizado normalmente é um pouco abaixo disso, mas mesmo assim, um pouco abaixo de 20 milhões ainda é bastante dinheiro, né? Esse projeto realmente trouxe um excelente resultado. Inclusive sem ter que fazer nenhum investimento, né? Se vocês perceberem, depois quando vocês fizerem a leitura lá das soluções, vocês vão perceber que as soluções foram muito em relação a revisar o processo, capacitar e motivar as pessoas, padronizar algumas boas práticas. Então, essa foi a solução. E para isso não precisa de investimento, né? Para isso você faz com os recursos que você já tem. Então, realmente teve um ganho bastante interessante esse projeto aqui de redução de taxa de abandono. Então, obrigado e sucesso!